Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas de maneira especial, hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre prioridades. E aí eu te faço a seguinte pergunta: é fácil ou é difícil manter prioridades em nossas vidas? Para você compreender melhor, você precisa entender o conceito básico. E o conceito de prioridade diz que prioridade é tudo aquilo que necessita de uma preferência. É tudo aquilo que vem em primeira ordem, primeira grandeza, ou seja, é tudo aquilo que precisa ser enfatizado naquele momento. É algo, se formos tratar em relação à saúde, é algo de urgência e emergência que precisa ser atendido naquele momento. Por isso o nome é prioridade. Certo pensamento de um autor desconhecido diz assim: não trato como prioridade quem me trata como opção. Pessoas especiais têm atitudes especiais. Isso é tão importante e faz tanto sentido quando você faz uma comparação com um estudo que muitos tiveram quando ainda estavam na 8ª série ou talvez 9º ano agora. Que era quando você estava estudando Introdução à Química. E aí o professor chegou para você e falou assim: olha, hoje nós vamos estudar sobre tabela periódica. E quando ele começou a fazer a introdução deste assunto, ele falou sobre um homem chamado Dmitri Mendeleev, que em 1869 ele começou a separar os materiais, os elementos químicos, de acordo com as suas características, de acordo com as suas semelhanças e também as suas diferenças. E agora ele foi separando cada elemento químico que tinha como base coisas semelhantes, e a isso ele juntou em grupo, e a cada grupo ele nomeou família. E essas famílias, elas tinham algumas características em comum, ou seja, elas tinham os elementos destas famílias, possuíam o mesmo comportamento, possuíam as mesmas interações e as qualidades eram semelhantes. Por isso estavam agrupados unicamente juntos. Mas agora eu te pergunto, o que a psiquiatria tem a ver com isso? Como eu posso tratar transtornos psiquiátricos e relacioná-los com prioridades? Quando você pega o conceito de transtornos psiquiátricos ou distúrbios psiquiátricos, você vai ver que são transtornos que têm relações em comum, que têm palavras, que têm ações e atitudes que se encaixam em um senso comum. Pois os transtornos psiquiátricos, eles trazem uma variedade, uma imensidão de conceitos ou de noções que vão variar principalmente com diferenças de humor, comportamento e raciocínio. Ou seja, sempre quando um indivíduo tem transtorno psiquiátrico, essas três coisas elas vão ser afetadas, ou seja, o humor, o raciocínio e o comportamento vão afetar a vida do indivíduo. Mas como? Se você pega os principais transtornos psiquiátricos que hoje estão espalhados pelo mundo, você vai ver que dentre os principais, o primeiro está a depressão. Para você ter uma ideia, a depressão ela afeta mais de 300 milhões de indivíduos em todo o mundo. E isso mostra alguns estudiosos que é algo subnotificado, porque o número pode ser muito maior. Além da depressão, outro transtorno que existe é o transtorno afetivo bipolar, e estudos e estatísticas apontam que pelo menos 63 milhões de indivíduos no mundo possuem esse transtorno. E outro transtorno que também é muito preponderante é a esquizofrenia e as psicoses em geral. Ou seja, 23 milhões de pessoas no mundo sofrem desses tipos de transtornos. Mas o que isso tem a ver? Como eu posso relacionar a psiquiatria com a Bíblia? A Bíblia ela deixa bem claro para mim e para você, dizendo que quando nós temos Deus como prioridade, esse Deus ele tem prioridade para conosco. Isso é tão certo
como que nós vamos ler agora na Bíblia, lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículos 5 e 6, e diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se as nossas prioridades são corretas em relação a Deus e aos outros, o nosso pensamento em relação às coisas, em relação às pessoas ou qualquer outra coisa que está na nossa mente também vão ser corretas. Mas sabe o que isso significa? Nós precisamos fazer o que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Talvez eu esteja falando para alguém que tem como prioridade o corpo, a mente, ou talvez algum hobby em especial, ou talvez seja um carro, ou qualquer outra coisa. Mas sabe, quando nós pegamos os transtornos psiquiátricos, nós vimos que as pessoas que têm esses transtornos, as suas prioridades, elas estão deturpadas, ou seja, ela não consegue dar valor para aquilo que realmente precisa ser valorizado. E quando nós complementamos isso com a Bíblia, nós vemos que Deus é a principal pessoa, é o principal ser que deve ter nossa maior atenção, e todas as coisas são acrescentadas porque demos valor para aquilo que é principal. Mas eu quero terminar te contando uma analogia. Conta-se que certo professor ele chegou para dar aula, e agora ele dava aula na faculdade, e agora quando ele chegou o primeiro dia de aula, ele decidiu começar a aula fazendo uma experiência. E agora ele convida todos os alunos e fala assim: olha, eu quero que vocês prestem atenção porque eu vou fazer pergunta de acordo com a experiência que eu vou fazer. E agora ele pega um pote de vidro grande, e agora ele deixa lá, e no pote não havia nada, não tinha líquido, não tinha nada, estava vazio. E agora ele tira da bolsa um saco com bolinhas, com bolas de golfe, e agora ele despeja essas bolas sobre o vaso de vidro que estava vazio. E agora todo esse vaso, todo esse jarro é preenchido. E agora ele faz a seguinte pergunta para os alunos, e ele pergunta assim: alunos, esse vaso, esse jarro de vidro, ele está cheio? E muitos falam assim: sim, professor, está. E agora o professor fala assim: não, ele não está cheio. E logo em seguida ele pega um outro saquinho, mas agora nesse saquinho não tinha mais bolinhas de golfe, mas havia pedrinhas como cascalho. Alguns conhecem como seixo, outros brita. E agora ele abre esse saquinho e despeja. E agora as pequenas pedrinhas, elas começam a ocupar lugares vagos entre uma bola de golfe e outra. E até que ele chega até a base, até a entrada do vaso. E agora ele novamente pergunta: alunos, o vaso, o jarro está cheio, sim ou não? E agora a maioria prefere não falar. E aí ele responde a sua própria pergunta e fala assim: não, ele não está cheio. E agora ele decide abrir um saquinho de açúcar, e agora ele despeja todo o açúcar, e por ser grãozinhos pequenos, começa a ocupar lugares em que ficou vago, mesmo com a presença das bolas de golfe e das pedras, dos pedregulhos menores. E agora ele faz a seguinte pergunta para os alunos: alunos, o jarro está cheio? E agora fica como resposta sim e não. Alguns falam sim, outros falam não. E agora o professor apenas balança o dedo e fala: não está. Por fim ele pega uma jarra, e agora nessa jarra tinha água. E agora ele despeja a água até a borda do jarro. E ele faz a seguinte pergunta: alunos, o jarro está cheio? E agora os alunos, em uma única voz, falam sim. E agora o professor parabeniza a turma e fala: sim, está cheio. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, para ver se vocês entenderam o que essa experiência quer nos dizer, é: qual a moral dela
O que essa experiência nos ensina? E agora todos ficam calados e agora o professor se pronuncia dizendo: essa história nos ensina sobre a vida, sobre as prioridades da vida. E agora ele vai falando, as bolinhas de golfe são como aquelas coisas que precisam ter mais valor na nossa vida. Nosso Deus, nossa religião, nossa espiritualidade, nossa família, são as bolinhas, são as bolas de golfe. Os pedregulhos são aquelas coisas que não são tão de valor quanto as bolas de golfe, mas também que têm o seu valor, que talvez seja uma casa, um carro ou qualquer outra coisa, e assim por diante, conforme a ilustração desta analogia. Sabe, querido, talvez eu fale para alguém que esteja dando valor, dando prioridade para aquilo que realmente não é tão importante, e agora começa a encontrar conflitos aonde não era para existir, porque às vezes começa a dar atenção a outras coisas que estão lá fora e esquecem a sua família, ou talvez esteja dando valor demais para a família e esquece Deus, e todas as coisas que fogem à ordem, elas causam transtornos. Por fim, o professor chega e fala assim: mas sabe mais a última lição desta experiência? É que se cada coisa não fosse colocada em sua respectiva ordem, as coisas dariam errado. Por isso, cada coisa tem que ser colocado conforme a sua grandeza, conforme o seu valor, conforme a sua prioridade, porque senão não vai caber no recipiente chamado vida. E quando isso acontece, quando existe um desequilíbrio, a pessoa começa a ficar transtornada e aquilo começa a afetar a sua saúde mental, que por fim afeta a sua saúde física, e tudo vai de mal a pior. Eu quero terminar te convidando a compartilhar este vídeo para podermos levar esperança às pessoas e entendermos que as prioridades elas começam nas pequenas coisas, para que assim quando chegamos nas grandes coisas, estamos acostumados a reconhecer aquilo que realmente importa. Que Deus te abençoe, compartilhe esta mensagem, leve esperança e juntos vamos fazer a diferença.